Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para o exercício 31, onde que ele diz: os seguintes dados foram obtidos para a fluidização de ar com catalisador Fischer-Tropsch com massa de sólido 7.234 gramas, operação a 91 graus Fahrenheit e pressão atmosférica, diâmetro do tubo 4 polegadas e massa específica do sólido 5 gramas por centímetro cúbico. Letra A. Determinar a esfericidade vezes o diâmetro de partícula do sistema a partir dos dados de leito fixo. Letra B. Determinar através dos dados experimentais a porosidade e a velocidade de mínima fluidização. E letra C. Estimar o valor da velocidade na mínima fluidização através de correlações fornecidas pela literatura e comparar com o valor experimental. Bem, inicialmente aqui nós temos os dados retirados do enunciado, veja que temos todos diretamente, com exceção dos valores das propriedades do ar. Para isso a gente vai utilizar a tabela A4 do livro do Incropera, onde a gente tem as propriedades termofísicas de gases à pressão atmosférica. Nós vamos precisar do valor da temperatura, foi informado aqui o valor de 91 graus Fahrenheit, que convertendo vai dar aproximadamente 306 Kelvin. Veja que é um valor intermediário que nós não temos, então precisa interpolar e a partir disso determinar o valor tanto da massa específica quanto o valor da viscosidade dinâmica. Veja que viscosidade dinâmica está multiplicado por vezes 10 na 7. Então prestar atenção na hora de retirar os dados aqui da tabela. Tá? Dito isso, nós obtemos aqui o valor para a massa específica de 1,142 kg por metro cúbico e para a viscosidade dinâmica 1,87 vezes 10 na menos 5 kg por metro segundo. Tá? Bem, letra A, então, ele pede para determinar aqui a esfericidade vezes o diâmetro de partícula a partir dos dados de leito fixo. Veja que também foi fornecido essa tabela no enunciado, onde a gente tem a velocidade máxima do gás, queda de pressão no leito e a altura do leito, todas em unidade inglesa, E os dados referente a leito fixo, veja que já está em vermelho. Tá? A característica aqui é que conforme vai aumentando a velocidade do gás, a velocidade máxima do gás, veja que a altura do leito ela permanece constante. Quando temos esse caso, nós vamos utilizar então o modelo de meios porosos. Tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer quando temos meio poroso é determinar se o sistema aqui está em baixa ou alta vazão. Porém, aqui no exercício não tem nenhuma indicação de qual modelo que a gente tem. Então, para isso, a gente vai começar por baixa vazão. E caso não der certo, a gente passa para o modelo de alta vazão. Para o caso de baixa vazão, então, que a gente vai fazer o teste inicial, a gente utiliza a equação de Karman-Cozzeni. Veja que ela tem o termo que a gente precisa, que é a esfericidade vezes o diâmetro de partícula. Porém, não temos nem o valor da esfericidade, nem o valor da permeabilidade, da porosidade do leito e nem o valor da permeabilidade do leito. A gente vai precisar determinar os dois. Veja que para que a gente possa fazer o valor da permeabilidade do leito, ele depende do coeficiente angular, que a gente vai precisar então fazer o plot do gráfico. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o plot do gráfico. Então eu já converti aqui os valores do sistema inglês para o internacional. Veja que a gente tinha aqui velocidade máxima em libra-massa por pé quadrado hora, já teve a conversão para quilogramas por metro quadrado segundo. Tá? Mesma coisa aqui naquela depressão, convertendo para Pascal, e a altura, convertendo então aqui para a altura aqui em metros. Tá? Bem, para poder fazer o plot do gráfico, utilizando o modelo de baixa vazão, que é o modelo de Darcy, veja que a gente precisa no eixo das abscissas o valor da velocidade superficial, e no eixo das ordenadas a gente precisa do valor de ΔP sobre H. Então, para que a gente possa sair de velocidade máxima para velocidade superficial, a gente vai ter aqui velocidade máxima dividido pela massa específica do fluido. Tá? A gente vai fazer isso aqui para todos. E a mesma coisa aqui, no ΔP em Pascal dividido por altura em metros. Tá? Veja que para fazer o plot do gráfico, a gente vai só utilizar esses valores aqui, que estão em vermelho, tá? Que são referentes ao valor de leito fixo. Então, eu já deixei ele pronto, só vou ativar aqui. Então, a gente tem esse modelo para baixa vazão. Veja que o ajuste dele ele já ficou linear.
né? Isso significa que considerar aqui para baixa vazão é o correto. Caso a gente fosse fazer esse plot desse gráfico, utilizando essas informações aqui, e o modelo não ficasse com esse ajuste, né, ficasse os pontos, né, com outro ajuste que não fosse esse aqui linear, veja que a gente teria um modelo de alta vazão, né, onde que a gente utilizaríamos então um modelo de Ergun para resolver. Aqui nesse caso não, né, então para isso a gente já pode então fazer aqui a linha de tendência e verificar qual que é o valor do coeficiente angular, né. Vou ativar aqui também o valor da equação e do ajuste, né? Veja que a gente tem um ajuste de 99, né? Então, com certeza aqui é um modelo de baixa vazão. E o coeficiente angular, que é o valor que nos interessa, está aqui, né? 189.078, tá? Com isso, a gente pode resolver, então, a permeabilidade do leito. Vamos lá. Então, permeabilidade do leito, letra A. Vamos resolver aqui. A gente vai ter essa equação aqui. Isolando o valor de permeabilidade, nós vamos ter viscosidade dinâmica, 1,87 vezes 10 na menos 5, dividido pelo valor do coeficiente angular, né? 189.078, né? Resolvendo aqui, a gente vai obter o valor de 1,0 vezes 10 na menos 10 metro quadrado. A gente precisa também do valor da porosidade, né? Ele depende tanto do volume dos sólidos quanto do volume total, né? Não temos nenhum dos dois, então o volume dos sólidos vai ficar massa de sólidos dividido pelo ρ do sólido, né? Massa de sólidos a gente tem ali 7,234 dividido pela massa específica do sólido, que é 5.000. Resolvendo aqui, a gente vai ter o valor de 1,45 vezes 10 na menos 3 metro cúbico. Né? E para o valor de volume total, né, a gente pode utilizar o valor da área vezes a altura do leito. Eu já calculei a área aqui, né, dá 8,11 vezes 10 na menos 3, né, mas a gente tem uma seção circular, então, né, baseado nos dados que a gente tem no enunciado, a gente pode resolver, né? Então, se temos uma seção circular, podemos utilizar aqui π vezes o diâmetro, né, que é 0,1016 ao quadrado, dividido por 4, vezes a altura do leito, tá? Referente, claro, né, à parte de leito fixo, né? Então, a altura do leito nós temos aqui o valor, né, de 0,3688, tá? Então, escrevendo aqui, 0,3688. O valor aqui vai resolvendo, vai ficar 2,99 vezes 10 na menos 3 metro cúbico. Tá? Com isso a gente pode determinar então a porosidade aqui do leito, né? Então, porosidade vai ficar 1 menos o valor do volume dos sólidos, que é 1,45 vezes 10 na menos 3, dividido por 2,99 vezes 10 na menos 3, né? Resolvendo aqui, nós vamos obter 0,5161, tá? Agora sim, né? A gente pode finalmente determinar o valor de esfericidade vezes diâmetro de partícula, que é o que é pedido na letra A. Então, isolando ali, né, esfericidade vezes diâmetro de partícula, vamos passar esse termo aqui multiplicando, então vai ficar permeabilidade do leito vezes 180 vezes 1 menos a porosidade ao quadrado, dividido pelo valor aqui da porosidade ao cubo, né? Tudo isso, né, dentro da raiz, né? Nós temos esse termo aqui elevado ao quadrado, né? Então, tudo dentro da raiz. Passando então para os valores numéricos, né? Esfericidade vezes diâmetro de partícula vai ser igual a permeabilidade do leito, que é 1,0 vezes 10 na menos 10, vezes 180, vezes 1 menos a esfericidade, a porosidade, né, que é 0,5161, elevado ao quadrado, dividido por porosidade ao cubo, então 0,5161 ao cubo. Isso aqui dentro da raiz, né? Então, resolvendo, nós vamos ter um valor de 1,75 vezes 10 na menos 4 metros. Então, essa aqui é a resposta, né,
da letra A. Vamos lá, letra B então. Bem, a letra B ela pede para determinar através dos dados experimentais a porosidade e a velocidade de mínima fluidização. Né? A gente vai precisar fazer aqui o plot do gráfico, né, da curva característica, né, da fluidização, onde que a gente tem no eixo das abscissas o valor da velocidade superficial e nas ordenadas aqui o valor da queda de pressão. Tá? Vou ativar o gráfico também. Né? A gente vai ter esse comportamento aqui para essa curva de fluidização e a partir dela a gente pode determinar experimentalmente. Aqui a gente vai obter o valor, né? Tanto o valor da queda de pressão no leito, quanto o valor da velocidade superficial, né? E posteriormente a gente calcula o valor da porosidade, todos em mínima fluidização, tá? Então, para fazer o plot aqui, para fazer as marcações, né, com relação à queda de pressão no leito, a gente vai ter algo mais ou menos por aqui, tá? Para atender a maioria dos pontos ali na parte de mínima fluidização, que é quando você sai, né, do modelo de leito fixo e passa, né, para leito fluidizado. Veja que na leitura a gente tem um pouco abaixo da metade aqui para que é a depressão, né? Então a gente pode determinar aqui um valor de aproximadamente um 8.800, né, para que é a depressão no leito, em mínima fluidização. Para o valor de velocidade superficial, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Vamos fazer outra marcação, vamos atender aqui a maioria dos pontos, né? Veja que vai ficar algo mais ou menos por aqui, tá? E a gente faz então aqui a leitura, né, na interseção, o valor da velocidade superficial, tá? Dá para estimar aqui um valor de aproximadamente, né, uns 143, 145, tá? 145 para velocidade superficial e o valor de 8.800, então, aqui para queda de pressão em mínima fluidização. Eu vou escrever lá para a gente ter esse valor, né? Então, vamos determinar aqui na letra B, né, o valor de queda de pressão em mínima fluidização, o valor de 8.000, aproximadamente, né, 8.800 Pascal. E para a velocidade, né, de mínima fluidização, a gente vai ter um valor ali de aproximadamente 145 metros por 0,145, né, metros por segundo. Né, com isso a gente pode determinar o valor da porosidade de mínima fluidização, que também é pedido no exercício, né? Veja que porosidade de mínima fluidização está aqui, né, nessa equação relacionando as forças resistivas, né, onde que a gente tem a porosidade, você tem a gravidade e você tem a diferença aqui de densidade, né? O valor de ΔP a gente já tem aqui e o valor da altura de mínima fluidização é o valor da transição, né? É um valor que a gente não pegou, vamos determinar ali também, né? O valor de altura é justamente quando você sai do estado aqui de leito fixo e passa para o leito fluidizado, né? Então a gente tem aqui, poderíamos adotar um valor intermediário, né, entre 0,36 e 37, mas vou adotar o primeiro valor aqui, né, 0,3719 para a altura, né, de mínima fluidização, tá? 0,3719. Já vou escrever lá também. Então a gente tem 0,3719 aqui para a altura de mínima fluidização, tá? 0,3719 metros, tá? Com isso a gente pode determinar então o valor da porosidade, né? Isolando lá conforme eu mostrei na equação, a gente tem porosidade de mínima fluidização, então igual a 1 menos ao ΔP de mínima fluidização dividido por altura de mínima fluidização vezes a massa específica do sólido menos a do fluido vezes gravidade, tá? Passando então para valores numéricos, né? Então a gente vai ter porosidade de mínima fluidização igual a 1 menos o ΔP, então, 8.800, né? Aproximadamente, conforme a gente determinou, dividido pela altura, né, o primeiro valor ali, ou se vocês quiserem um valor intermediário, né, mas a gente vai utilizar o primeiro, 0,3719, né, o primeiro valor aqui da parte de leito fluidizado, né, vezes a massa específica do sólido, 5.000, menos a do fluido,
142, 1,142 vezes gravidade, 9,81, tá? Bem, então, porosidade de mínima fluidização, né, a gente vai ter aqui o valor de 0,5174, né? É importante que esse valor aqui que a gente obteve, né, como a gente já está em valor de fluidização, né, que ele seja maior do que a porosidade quando a gente tinha leito fixo, né? De fato é. Porém, né, veja que a gente está utilizando valores aproximados, né? Sempre vai ter aquela incerteza. Talvez seja mais interessante dar uma ajeitada ali na escala do gráfico, né, para a gente obter valores mais precisos. Mas é importante que aqui a gente tenha um valor, né, superior, né, já que a gente está com leito fluidizado aqui já, né? Então tem que ser maior. Dito isso, vamos para a letra C. Na letra C, ele pede para estimar o valor da velocidade na mínima fluidização através de correlações fornecidas pela literatura e comparar com o valor experimental. Bem, para a gente determinar, então, o valor, né, de mínima velocidade de mínima fluidização, a gente tem que utilizar aqui essa equação de Ergun, né? Veja que a equação de Ergun, ela cai numa báscara, né? Veja que você tem valores aqui com o termo quadrático, o termo linear e aqui o termo independente, né? Então cai numa báscara. Uma forma de tentar simplificar isso daqui é utilizando a equação de Wen e Yu, tá? Onde que você primeiro determina o valor de Reynolds de partícula e caso o valor de Reynolds seja menor do que 20, você pode utilizar essa equação aqui, né? É um modelo simplificado da de Ergun, tá? Ou então, se o valor que você encontrar em Reynolds for maior que 1000, você pode utilizar essa outra equação aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar através da equação de Wen e Yu, né, qual o valor de Reynolds de partícula, tá? Então, vamos lá, letra C. Letra C, então. Tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar aqui o valor do ΔP de mínima fluidização, tá? Então, ΔP de mínima fluidização vai ficar igual a massa de sólidos vezes gravidade dividido pela área, tá? Então, a massa de sólidos é 7,234 vezes gravidade 9,81, né, dividido pela área, que é π, vezes o diâmetro 0,1016 ao quadrado, dividido aqui por 4, né? Com isso, a gente obtém um valor, então, daquela depressão, que vai dar 8.753,27 Pascal, tá? Agora, a gente pode determinar o valor da porosidade de mínima fluidização, né? Baseado aqui no modelo, claro, teórico, né? Então, a gente vai ter... Eu vou reescrever a equação aqui, tá? Já que tá lá em cima. Mas a gente tem ΔP de mínima fluidização dividido pela altura de mínima fluidização igual a 1 menos a porosidade de mínima fluidização vezes o ρ do sólido menos o ρ do fluido vezes a gravidade, tá? Isolando, então, porosidade, né, de mínima fluidização, a gente vai ter a mesma equação que a gente tinha ali em cima, né? Vai ficar 1 menos, né, o ΔP de mínima fluidização dividido pela altura de mínima fluidização vezes o ρ do sólido menos o do fluido vezes gravidade. Então, mesmo esquema que a gente tinha lá, só que agora com os dados, né, teóricos, né? Então, a gente vai ter aqui 1 menos o ΔP de mínima fluidização, que a gente determinou aqui, 8.753,27, dividido pela altura de mínima fluidização, que a gente vai estar utilizando a mesma, né? 0,3719, vezes o ρS, que é 5.000, né? Já vou substituir aqui,
vezes 1,142 vezes 9,81 da gravidade. Com isso, a gente vai ter o valor de porosidade de mínima fluidização, né, um valor de 0,52, tá? Agora sim, agora a gente pode estar utilizando a equação de Wen e Yu. Eu vou reescrever ela aqui, né? Reynolds de partícula de mínima fluidização, ela vai ficar igual a 33,7 ao quadrado mais 0,0408 vezes o diâmetro de partícula ao quadrado, vezes a massa específica do fluido, vezes a do sólido, menos a do fluido, vezes gravidade, dividido aqui por a viscosidade dinâmica. Tá? Isso aqui elevado na raiz, na raiz, menos 33,7, tá? Substituindo, então, pelos valores numéricos, né? Então, a gente tem o Reynolds de mínima fluidização aqui, igual a 33,7 ao quadrado, mais 0,0408, vezes o diâmetro de partícula, né, que é 1,75, né, já com a correção da esfericidade aqui, né, vezes 10 na menos 4, ao quadrado, vezes a massa específica do fluido, que é 0,142, vezes o ρ do sólido, que é 5.000, menos 1,142, vezes gravidade, que é 9,81, dividido pela viscosidade dinâmica, né, que é 1,87 vezes 10 na menos 5. Tá? Isso aqui dentro da raiz, menos 33,7. Tá? Então, resolvendo isso daqui, a gente vai ter que Reynolds de partícula de mínima fluidização, nós temos o resultado aqui de 9,72 vezes 10 na menos 6, né? Que com certeza é menor do que 20, né? Então, a gente pode estar utilizando essa equação aqui, tá? Se Reynolds de partícula de mínima fluidização for menor que 20, né, podemos utilizar esse modelo aqui, tá? Que é o que eu vou fazer então, né? Eu vou já substituir direto os valores numéricos, tá? Para já tá muito longo o vídeo. Eu já vou substituir direto. Então, a gente tem velocidade, né, de mínima fluidização vai ficar igual a esfericidade vezes diâmetro de partícula ao quadrado, que a gente tem o valor ali, né, 1,75 vezes 10, vezes 10 na menos 4, isso aqui ao quadrado, dividido por 150, dividido por 150, vezes a massa específica do sólido, que é 5.000, menos a do fluido, que é 1,142, vezes gravidade, que é 9,81, dividido pelo valor da viscosidade dinâmica, 1,87, vezes 10 na menos 5, vezes, né, o valor da esfericidade, da porosidade, então 0,5200, que a gente acabou de determinar ali, ao cubo, dividido pelo valor 1 menos a porosidade, 0,5200, tá? Resolvendo aqui, então, né, nós vamos ter o valor de 0,1568 metros por segundo, tá? Letra C. Então, veja que a velocidade de mínima fluidização encontrada pelo modelo teórico, ela deu 0,1568 metros por segundo, tá? É um pouco acima, né, do valor que a gente determinou aqui, né, de 0,145, tá? Veja que o valor, apesar de ter ficado diferente, ele não ficou, né, um valor absurdamente diferente, né? Então, tá dentro do que a gente esperava, tá? Então, o exercício era isso, né? Espero que tenha ficado claro. Até mais. Valeu!